No programa Check-in de hoje, vamos entrevistar Eduardo Egers. Ele que é aqui do Vale do Taquari, mas há 2 anos e meio mora fora do Brasil, na Irlanda. E vai nos contar as dificuldades, os problemas, as soluções, as comparações entre o Brasil e a Irlanda. Estamos ao vivo pelo Facebook da TV Univates, assim como também no canal 15 da NET e da Brasrede de Arroio do Meio. Eduardo, prazer em revê-lo depois de tantos anos que a gente não se encontrava. Com certeza. Boa noite, Joel. Boa noite a todos os telespectadores. Um prazer muito grande estar aqui sendo recebido por ti e pela tua equipe e estamos prontos aí para a entrevista. Eduardo, a gente que trabalhou junto na Rádio Independente, no Grupo Independente, eu lembro que você sempre dizia que queria conhecer outros lugares. O primeiro lugar que você conheceu fora do Brasil, que morou um período fora, não foi a Irlanda, foi Portugal. Isso. Foi um intercâmbio pela Univates, não foi? Foi um intercâmbio de 5 meses pela Univates, fiquei lá em Portugal, na cidade do Porto, né? E foi justamente esse momento de 5 meses, esse período de intercâmbio que despertou o meu interesse em passar um tempo fora do país, em conhecer mais, né? Porque naquele momento eu tive esse gostinho de quero mais, digamos assim, quando eu saí, né? Então, a partir dali que me despertou o interesse pelas viagens. Gostou de Portugal, não? Apesar de ser idioma, o nosso idioma, claro, com sotaques, outros costumes, né? Mas gostei muito, certamente. O povo muito receptivo, uma cultura que não é muito diferente da nossa, né? Cidades muito bonitas, né? Portugal é um país realmente maravilhoso. Gostei demais. O que eles conheciam em Portugal do Brasil? Eles, naquela época especificamente, Portugal enfrentava o auge da sua crise econômica e o Brasil vivia um momento de prosperidade, um momento muito bom, foi 2012, né? Então, eles, por esse motivo, respeitavam muito e tinham muito interesse em saber como estava a economia do Brasil naquela época, porque lá estava muito mal. Falavam, inclusive, na época de vir para o Brasil, alguns deles, especialmente os mais jovens, né? Por causa das oportunidades de trabalho que tinham aqui na época. Vê como muda o cenário mundial, né? De um ano para o outro, acaba se transformando, né? Exato, né? Bem, e você trabalhou lá em quê, em Portugal? Em Portugal, eu fazia boletins para a Rádio Independente, né? Mas eu basicamente estudei na Universidade do Porto, porque foi um intercâmbio pela Univates, assim como tem alunos da Universidade do Porto que vêm para a Univates, tem alunos da Univates que vão para a Universidade do Porto. Então, eu basicamente estudei lá e fazia esses boletins, 3 boletins semanais para a Rádio Independente na época. Foi tranquilo, não? Foi, certamente. E o bom é que você continuou na comunicação, que é a tua área, né? Isso. Bem, por que você resolveu ir para a Irlanda? Como aconteceu essa história de sair de novo agora do Brasil? Depois de voltar, poderia pensar na carreira, né? Porque, afinal de contas, quanto mais tempo trabalha numa empresa, acaba também ali tendo mais prosperidade, pode ser promovido, e acabou desistindo, de certa forma, disso, indo para fora do Brasil. Pois foi em 2015, setembro de 2015, que eu e a Renata, minha esposa, que deve estar assistindo agora, então um beijão para ela. Até porque ela veio junto, ela mora na Irlanda, né? Isso, ela mora comigo, isso. Nós fomos em setembro de 2015 para a Irlanda, depois que eu e ela se formamos na faculdade. Porque nós queríamos, os dois tinham esse objetivo em comum de conhecer, de passar um período fora, certo? Isso era consenso entre nós dois. Por que a Irlanda? A Irlanda principalmente porque é um país que fala inglês, né, e nós queríamos aprender e aprimorar o nosso inglês, né, esse foi o primeiro motivo, certamente, e também porque é um país que tem uma facilidade grande para vistos, para estudantes. A partir do momento que você entra lá como estudante, tendo aqui no Brasil já comprado um curso de inglês, lá você consegue o visto. Na época era de 1 ano, quando nós chegamos lá, hoje é de 8 meses. Diminuiu um pouco. Diminuiu em 4 meses o tempo de visto. E tem muitos brasileiros também em Dublin, né? Que é a capital da Irlanda. Isso, nós moramos em Dublin, que é a capital da Irlanda, e tem 20 mil brasileiros, essa é a estimativa, né? Então que moram lá. Não é difícil você estar num restaurante e ver um brasileiro? Não, em qualquer lugar na rua, especialmente na área central. Os brasileiros, assim, especialmente aqueles que estão recém-chegando, eles tendem a morar na área central de Dublin, não muito nos arredores ou em cidades do interior. Isso é uma coisa que quem está lá mais tempo faz. Vai para o interior, vai para um lugar um pouco mais calmo, mais afastado, porque já conhece o sistema da cidade, o sistema de transporte. No início se procura ficar mais na área central. Então na área central se encontra muitos e muitos brasileiros lá. Até porque tem mais recursos na área central. Exato, tudo é perto, né? E as escolas também são todas na área central. Bem, você foi com visto de estudante para a Irlanda. Exato. Dá para renovar quantas vezes lá?
São 3 vistos, então são 2 renovações, né? Na época era 1 ano, hoje são 8 meses. Então, hoje quem vai para lá como estudante de inglês, estudante de idiomas, pode renovar o visto 2 vezes. Então, são 8 meses, 8 meses, 8 meses, totaliza 24 meses, 2 anos de visto, como estudante de inglês. Depois disso, tem gente que tem a possibilidade de aplicar para uma cidadania europeia, tem gente que pode ficar estudando em faculdade, né? Tem outras opções para quem deseja continuar depois que expirarem os 2 anos. Eduardo, e tem como, se trabalhar numa empresa, também pode ficar ou não? Ou depende do setor da empresa? São também? cargos bem específicos e, assim, até pode, não tem problema. Só que a empresa tem que comprovar para a imigração que eles fizeram um anúncio, esse anúncio ficou disponível por mais ou menos 1 semana, né, e que eles não conseguiram nenhum europeu para aquela função, certo? Ah, é mais difícil. Então. É mais difícil, né? É mais difícil, certamente, né? Pelo emprego. Tem gente que consegue, não é impossível, né? Tem gente que consegue, até porque já trabalhava lá antes como estudante, demonstrou muita qualidade, o empregador ajuda muito para que esse funcionário fique lá, né? Tem casos assim também. A Irlanda, para quem não conhecem, a Irlanda, ela fica próximo de que países? A Irlanda fica, o país mais próximo é a Irlanda do Norte, que faz parte da mesma ilha, só que por uma questão de identidade com o Reino Unido, a Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido. Então, além da Irlanda do Norte, tem País de Gales, Inglaterra, Escócia, e também são os países mais próximos, né? E depois tem toda a Europa continental logo ali perto. Ou seja, viajar e conhecer outros lugares é fácil. É muito fácil, muito acessível. Bom, a gente vai falar de viagens, inclusive com muitas fotos que você mandou para nós, lindíssimas da Irlanda, mas sobretudo quando você chegou na Irlanda, você e sua esposa, encontraram o que queriam, teve alguma dificuldade? Não. Qual a maior dificuldade? A maior dificuldade inicial lá na Irlanda é a questão de moradia, né? Eles têm um sério problema imobiliário lá, não é de hoje, tem muita demanda, certo? E a oferta não é tão grande assim, não me parece que especialmente em Dublin, né? O problema é a cidade de Dublin, não é o interior da Irlanda. Não me parece que a oferta de imóveis acompanha toda essa demanda, né? Então esse é o principal problema, essa foi a nossa principal dificuldade. Nós até conseguimos uma moradia em 1 semana lá, só que essa moradia só iria abrir para dali a 3 semanas, então a gente teve que renovar nossa acomodação temporária lá, era de 2 semanas, passou a ser de 1 mês no total, porque não tinha como mudar para essa acomodação. E para ver como na época, principalmente, era difícil de conseguir, a gente acabou aceitando esperar essas 3 semanas para entrar nessa casa, porque a gente não tinha garantia de que conseguiria outra logo, entendeu? E não tinha nenhum amigo que pudesse morar junto ou não queriam, até por ser casados? Fica mais complicado, são 2, né? E tínhamos já alguns conhecidos lá que nos ajudaram em outras questões, mas fica muito complicado tu pedir para morar na casa deles, entendeu? É um pouco assim, né? Dá para fazer, mas a gente não gostaria. Então, quando a gente conseguiu essa moradia, dentro de 1 semana, a gente acabou fechando com ela mesmo. A moeda da Irlanda é o euro. 4 vezes o valor do real, mais ou menos. Mais ou menos 4, 1 euro em torno de R$4. Ou seja, ir para lá e não conseguir emprego e com dificuldade de casa é uma preocupação, não? Claro que é, porque você chega lá, você já não tem contatos assim, né, para conseguir algum emprego, alguma casa, sozinho. Alguma coisa assim, né? No caso eu e a Renata lá. Complica no início principalmente, né, conseguir se desenvolver, conseguir fazer com que as coisas aconteçam, mas tudo vai da persistência, tudo vai da força de vontade e da superação para conseguir, né, dar a volta por cima. E tanto que hoje, eu pensei em voltar nos primeiros 3, 4 meses. Pensou em vir embora? Eu, particularmente, pensei em vir embora por causa dessas dificuldades, né? Só que eu não estava me dando conta que isso seria um grande erro, porque nós estávamos, na verdade, aprendendo muitas coisas lá. Mesmo com essas dificuldades, a gente estava aprendendo muita coisa sobre isso. Persistência, tudo, claro. Correr atrás do que deseja. Exatamente, porque nunca é fácil, né? Lá a gente estava na Irlanda, mas poderia ter sido aqui no Brasil alguma outra dificuldade. Então é isso. A Renata, sim, que teve mais persistência, mais, né, que disse, não vamos embora, que disse, não, vamos ficar, vamos continuar, né, vamos investir, porque a gente também largou muita coisa aqui para ir para lá. Você tinha carteira assinada, trabalhava? Exato, né? Os dois trabalhavam na área, nós dois somos jornalistas, né? Os dois trabalhavam em empresas da área de jornalismo aqui em Lajeado, né? Não foi fácil. Não. Mas se supera, né? Quanto tempo você levou para conseguir um emprego lá? Porque a ideia era estudar e trabalhar, né? Isso, porque o visto de estudante na Irlanda ele permite 20 horas de trabalho por semana e estudo.
Porque você vai estudar ou de manhã ou de tarde e pode trabalhar o outro meio turno, ou à noite, enfim, mas pode trabalhar. Né? Mas 20 horas por semana, com exceção dos meses de maio, junho, julho e agosto, que é o verão europeu. Aí pode trabalhar o dia inteiro. Né? Mas daí também tem que ver se pode por causa da aula. Né? Se tem aula, não pode trabalhar igual o dia inteiro. Né? Então, o visto permite que se trabalhe lá na Irlanda. Né? Pode trabalhar. Pode trabalhar, exatamente. Perguntou de quanto tempo eu levei. 4 meses eu levei para conseguir um trabalho. E todo dia saía procurando emprego? 3 meses e meio. 3 meses e meio. Isso. A Renata levou um pouco menos de 3 meses e eu levei 3 meses e meio. Por quê? Ela é mais esperta? Também. Ela está assistindo? Entre outros motivos também. Mas e aí ela conseguiu emprego na área, não? Não. Jornalismo, não? Não. Jornalismo, no primeiro momento, não conseguiu. E você conseguiu um emprego trabalhando em quê? Na verdade, ela conseguiu o emprego antes de mim na mesma empresa e depois ela me indicou para eu conseguir acabaram trabalhando juntos. Trabalhando por um período, sim. Eu trabalho numa empresa, até hoje estou nessa mesma empresa, né, mais de 2 anos. A gente trabalha com atividades de arrecadação de recursos para instituições de saúde lá da Irlanda, né? E eu continuei trabalhando nisso, né? Ela saiu para trabalhar como babá, né, de 3 crianças lá de uma família irlandesa, e eu continuei, né, e ainda consegui crescer dentro da empresa, né, depois, mas foi ela que me indicou para eu trabalhar lá. Poxa, quase que na tua área também, trabalha no RH, digamos assim? É uma área, eu trabalho mais na parte de RH dessa empresa, faço entrevistas, seleção, treinamento e outros serviços também, né, mas inicialmente não, né, mas enfim, não chega a ser jornalismo, mas óbvio que envolve comunicação, e o mais importante, envolve a prática do inglês diário. Todos os dias? Todos os dias, todos os momentos. Temos algumas dúvidas, como é o transporte, a segurança, o valor do aluguel na Irlanda, né? Porque lá se paga em euro, mas também se recebe em euro. Exato. Isso a gente fala depois do intervalo comercial. Estamos conversando com o jornalista Eduardo Eggers, ele que é do Vale do Taquari e há 2 anos e meio mora na Irlanda. Você pode mandar a sua pergunta pelo Facebook da TV Univates. Voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando o jornalista Eduardo Eggers, ele que mora na Irlanda. Eduardo, tem alguns recados para ti. A Natália Richter, a nossa produtora, sempre acompanhando. Inclusive você depois vai falar com a turma de jornalismo aqui da Univates, né? O Luiz Carlos Marques da Silva Júnior diz: Ei, Eduardo, conhece ele não? Sim, foi meu colega de inglês, lá em Dublin. Ah, ele também mora lá ou mora aqui hoje? Mora lá na Irlanda. Mora lá. Exato. Está acompanhando pela... Hoje a comunicação possibilita isso, né? Exato. O mundo todo unido, né? Exato. A gente vai falar sobre isso, inclusive, por causa dos seus pais. Você é filho único. Sim. Vamos falar sobre a comunicação. A Renata Augustini, estou assistindo os 5 meus pais. Abraço a vocês, Univates. Quais o nome dos pais da Renata? Enio e Maria. Um abraço a eles, obrigado pela audiência. Sobre o preço do aluguel. Você diz que não é fácil encontrar apartamentos ou casas para alugar. Qual é o valor médio de um aluguel na Irlanda? Depende de onde se reside e, enfim, das condições do imóvel, assim como aqui. Mas a Irlanda Dublin vive um momento de boom imobiliário, especialmente na questão dos preços, da procura, né? Ou seja, muito caro, então. Elas estão caros, porque não tem muita oferta e tem muita procura, certo? Então, o valor, por exemplo, um apartamento de 2 quartos, e 2 quartos, assim, nada de muito grande, né? Um apartamento modesto, né? Se tá em torno aí de 1.100 euros, algo assim. 1.100 euros? No total, né? E aí se divide, muitas vezes o que acontece é que o pessoal vive entre 2, 3 e tudo mais. Tem apartamentos menores, né? Flats, por exemplo, que daí para um casal... Ideal. E aí em torno de 800, 850 euros. Multiplica por 4, dá 2.500 reais, mais ou menos. Só que essa conta é injusta, porque se trabalha lá, não faz sentido calcular em real. Não faz sentido nenhum, porque você está ganhando a moeda local. E quanto se ganha, por exemplo, por hora, ou como aquele que trabalha com barman, ou como é que funciona o salário do irlandês? O salário mínimo irlandês, o mínimo é 9,50 euros por hora, né? Então significa que no mês, para quem trabalha 40 horas... Dá 28 reais por hora. Isso, fazendo a conversão, né? Fazendo a conversão para o real, sim. Isso. Então, para quem trabalha 40 horas, fica em torno de 1.500 euros, 1.600 euros, algo assim, né? 20 horas, a metade disso, né?
Esse é o salário mínimo que se paga lá na Irlanda. Claro, que aí tu vai estar vivendo dentro da realidade deles, tanto enquanto se ganha e quanto se gasta, né? Algumas pessoas que passaram por essa cadeira disseram que é difícil quando tu vai para outro país assimilar a cultura logo no início, porque tu pensa como brasileiro, nas leis de trânsito, na maneira em que vai para os lugares, né, como a conversão do dinheiro. Isso dificultou para você também, não? Talvez no início mais, porque agora a gente como já estamos morando lá quase 2 anos e meio, a gente já está mais acostumado, certo, com os locais, com a forma como as pessoas se portam lá. Para nós já é uma coisa mais comum e nós já não estranhamos mais isso. Talvez no início, sim. O que mais se estranhava? Eu acho que em comparação com os brasileiros, eles são mais reservados, não fazem tanto barulho, não falam tão alto, né? E vai num restaurante, num pub, por exemplo, que os pubs são muito tradicionais por lá. Eu acho que nesse tipo de lugar que se percebe muito claramente, assim, o brasileiro é muito mais extrovertido, fala mais alto, né, faz umas brincadeiras, eles já são mais na deles, né? Também não gostam muito do toque, claro, se dá a mão, tudo bem, mas ficar batendo no ombro, ficar passando a mão na cabeça, que o brasileiro gosta de fazer. Gosta, abraçar, ver um amigo, tu encosta, né? Exato, mesmo entre amigos não é uma coisa assim muito comum para eles. É mais, se o irlandês chega num grupo, dentro de um bar, por exemplo, num pub, tem um grupo de amigos lá. Se tem muita gente, ele já não vai nem ir de um por um dando a mão. Ele vai dizer, oi pessoal, tudo bem? Vai sentar e vai começar a conversar com eles. E na hora de ir embora também, tchau, até mais, Quando até a próxima. Foi embora. Quando veio foi embora, porque na opinião deles, isso é tu está sendo de certa forma rude. Por quê? Porque tu está fazendo com que todo mundo pare aquilo que está fazendo para te dar tchau, para te dar oi. Entendeu? Para te dar atenção. Para te dar atenção. Pare de conversar, pare de fazer o que estava fazendo por causa de ti. Então isso para eles é algo assim que não combina muito. Ou seja, né? Chamar atenção para mim, em Exato. vez de deixar o grupo como Exato, está. exato, Ou seja, são culturas diferentes, São culturas diferentes, maneiras, né? maneiras diferentes. Já se adaptou a isso, não? Sim, com certeza, com certeza. Sim, claro que se eu estou conversando e saindo com um brasileiro, é diferente a forma que eu vou lidar se eu estiver com um irlandês, né? Porque eu sei a diferença. Tem pensado das duas maneiras. Exato, exato. Porque se você fizer assim para um brasileiro, vão achar, pô, tá estranho. Tá Eduardo, estranho, né? não tá querendo... não querendo caminha amizade. Exato, exato. Se visitam muito os irlandeses, não? Como aqui no Brasil? Se visitam, existe a visita, não é tão forte assim quanto aqui, mas sim, dentro das suas intimidades, principalmente assim os que são os amigos mais próximos, né? Se visitam. Faz bastante sim. coisas juntos. Eu te perguntei antes, em Portugal, o que eles conheciam do Brasil. E os irlandeses, o que conhecem do Brasil, com quem você fala? Bom, agora como tem muitos brasileiros lá, já conhecem um pouco mais, né? E outra coisa que é curiosa, não só o irlandês, mas o europeu, de uma forma geral, ele tende a conhecer muito sobre o mundo. Não só sobre o país dele, mas também sobre o mundo. Ao contrário do americano, que dizem que sabe muito sobre os Estados Unidos e pouco sobre o mundo, eles pesquisam, ou sabem pelo menos um pouco de lugares diferentes. Então, do Brasil, o que se sabe? Sem falar em todas as questões que nós já sabemos de carnaval e futebol, que isso é consolidado, nato. Já é nato. No momento sabem da questão da crise financeira que existe, né, e política, né, porque isso também passa lá, né. Acho que é a principal questão assim, que eles comentam no momento comigo, pelo menos, né? Eu sou brasileiro, então a situação econômica não está muito boa no momento, eu andei lendo, a situação política, o presidente de vocês sofreu impeachment, coisas assim, sabe? Eles falavam na época e tal. Então, esse tipo de questão política e econômica, né? Que é o que eles mais sabem, assim, no momento, né? Provavelmente é o que eles mais pesquisam também. E o que mais aparece é que sai do Brasil, né? Infelizmente, as notícias boas saem pouco, como tudo que é lugar, né? Exato. E as ruins e negativas acaba suprindo tudo isso, né? Violência no Rio de Janeiro, possivelmente. Esse tipo de coisa também mas claro que também sabem sobre a Amazônia, né? Reconhecem a importância que existe, que a Amazônia tem para o mundo, então tudo isso eles também reconhecem. Você falou algo interessante antes, Eduardo, de que realmente, quando está fora do Brasil, se valoriza muito o que a gente tem aqui, né? E a gente, antes, eu falei sobre a tecnologia, porque você é filho único. Como foi para os seus pais, para você também, né? Mas os pais, quando tu saiu daqui, ficou 5 meses fora, Portugal, e depois não vou morar fora do Brasil. Sendo filho único, dificultou, não? Houve alguma pressão? Não, talvez siga a carreira por aqui, você está bem empregado. Não rolou isso porque eles sabem também que todo mundo tem os seus sonhos, seus objetivos, né? E também não faz sentido trancar isso, porque daqui a pouco tu vai trancar e não vai
vai ficar aqui então para atender a vontade dos pais, mas não Vai ser feliz. tá exatamente, até pode estar feliz, mas não vai estar tendo a experiência que gostaria de ter. E daqui a alguns anos essa experiência já pode ser tarde demais, dependendo das circunstâncias. E talvez possa então, até cobrar dos pais, né, talvez a situação, né? Exato, é. Mas é claro que a saudade existe, não tenha dúvida disso, só que a questão das tecnologias, da comunicação, hoje em dia ela está muito, muito avançada, é muito fácil. Eu falo com a minha família todos os dias quase pelo WhatsApp, pelo texto assim, falando por vídeo uma vez por semana, ou uma vez a cada 2 semanas, entendeu? Então sempre tem assunto, sabe? Sempre tem como se comunicar, como se ver, como se falar. É óbvio que não é a mesma coisa, isso não tem como, né? Não é como estar presencialmente, mas ajuda demais. Tu conseguir ver todos os integrantes da tua família, conversar com eles, os amigos a mesma coisa, né? Aproxima, né? A gente até estava falando esses dias, estava na casa de um amigo, ele me comentou aqui, acompanhando nós pelo Facebook, enfim, conversando pelo WhatsApp e tudo mais, parecia que a gente estava logo ali, entendeu? Que a gente estava daqui, tá aqui, tô vendo ele aqui no meu celular. A tecnologia ajuda muito, né? Demais. Imagina que há anos atrás, quem ia para a Alemanha, que tem muitos imigrantes, iam trabalhar lá e escrevia uma carta, né? Levava 30 dias a carta para chegar no Brasil e 30 dias para retornar, 60 dias. 60 dias. Hoje é online, né? Hoje vivo. Hoje se demora mais de 5 minutos, tu já começa a ficar nervoso, né? Porque não respondeu ainda. Exatamente. O que está acontecendo? Nós falamos também a respeito da segurança. Sim. A Irlanda é um país seguro, não? Você se sente seguro lá? Muito. Nós caminhamos lá de noite, de madrugada, sem problema nenhum, de manhã cedo para ir trabalhar, assim, é tranquilo. É óbvio que assim como aqui, tem algumas áreas que se evita, certo? Por ser uma cidade grande. Se evita porque já aconteceu alguma coisa e tal, algum tempo atrás, então não se quer passar por aquele local. Mas não é um país extremamente seguro, de uma forma geral. Eu acho que é muito mais por uma questão de educação do povo do que propriamente por causa que as forças de segurança deles são capacitadas. Eu não acho que são. A polícia lá, que é a Garda, se chama de Garda, eles não andam armados na rua, por exemplo. Até andam com cacetete e tudo mais, mas não andam com arma. Tem um grupo especial da Garda que sim, esses usam arma para casos específicos. Mas não, de uma forma geral, assim, eu acho que o povo é tranquilo. Entendeu? Tem exceções? Tem. Só que eu não vejo essas exceções como alguém que cause uma ameaça para a sociedade. Você falou algo antes, achei interessante quando na antessala, dizia de que lá dificilmente alguém vai roubar uma carteira ou um celular e vai atirar ou ferir alguém. Até pode acontecer tu ser vítima de furto, né? Estava desatento com o celular na mão, levaram, né? O que tu vai fazer, né? Existe quem compra, por isso que existe qualquer lugar do mundo. Quem furta, em qualquer lugar do mundo. Agora, a questão da violência, o cara não vai chegar com uma arma em ti, entendeu? Me dá o teu celular, me dá a tua carteira. Isso é uma coisa que, bom, pode acontecer, pode. Alguém que está assistindo agora pode dizer, não, mas aconteceu comigo. Claro que pode ter acontecido com alguém, só que é uma coisa muito rara. E é mais fácil acontecer com imigrantes do que com irlandeses, não? Eu não diria que existe uma diferenciação nesse sentido. Não diria que tem qualquer tipo de... Por isso problema que os brasileiros, quando trabalham bem, são valorizados. São, com certeza, com certeza. Porque não se diz, o imigrante que fez isso. Não, na verdade, eles também sabem que tem, digamos assim, esses frutos, né? Que não são bons dentro deles mesmos. Claro, claro. Até porque o imigrante tende a andar o máximo que ele consegue dentro da linha, né? Porque ele não é dali, ele sabe que ele não conhece todas as leis. Sim. Então o imigrante procura andar, né, salvo exceções também, né, mas de uma forma geral costuma... Eu também. Estamos conversando com o jornalista Eduardo Eggers, vamos agora ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Você pode continuar fazendo a sua pergunta pelo Facebook, através do Facebook da TV Univates. Voltamos daqui a pouco. Voltamos com o programa Check-in, aqui pela TV Univates, também pelo canal 15 da NET, da Brasrede, em Arroio do Meio. E é claro, também pelo Facebook, para todo mundo, né? Porque hoje não existe mais limites. Algumas perguntas de fora do Brasil, mas há uma pergunta aqui também do Márcio Souza. Olá, colegas. Então deve trabalhar também na área de comunicação. Sim. Gostaria de saber como funcionam os veículos de comunicação na Irlanda. Os veículos são públicos ou privados? Mantém identificação com o lado político?
Será? Eles têm uma tendência, você percebe isso? Até porque você é jornalista e saberia identificar, né, esse tipo de coisa. Sim, com relação a públicos e privados, a maioria é privado, certo? A maioria dos veículos de comunicação lá são privados, principalmente os jornais, né, que são muito fortes lá, o Irish Times, o Independent, são os dois principais jornais da Irlanda, são privados. Eles têm, interessante a pergunta, porque eles têm posicionamento que não precisa necessariamente ser político. No momento, por exemplo, está se discutindo na Irlanda a legalização do aborto, né? Num país extremamente católico, se discutindo a legalização do aborto. E tem jornais que se posicionam abertamente e dão argumentos do porquê que eles entendem que tem que ser legalizado ou que não tem que ser legalizado, entendeu? Eles, sem problema nenhum, é o editorial do jornal. O editorial, mas mesmo das matérias. Então, diz assim, o aborto tem que ser legalizado por isso, aí dá especialistas falando sobre isso. Ou não pode ser legalizado por isso, e também especialistas dando a sua opinião sobre o assunto. Diferente Eles do se Brasil, posicionam. Porque no Brasil você tem uma ideia, às vezes até falsa ideia, de ser direita ou esquerda, ou ser, na verdade, centro, né? Não querem se manifestar. E às vezes a gente acaba percebendo que se manifesta. Né? E com relação à política, eu não vejo eles como se posicionando muito abertamente sobre os partidos. Tem dois grandes partidos políticos lá. São dois principais, são poucos. São poucos partidos políticos, mas tem dois que são os principais, né? Que são os que têm, assim, duas ideologias diferentes. E eu não vejo assim com um posicionamento dos veículos de comunicação lá para lado A ou para lado B. Imparciais. Me parecem ser imparciais. Daqui a pouco, eu, por não ser local, não perceba que eles estão sendo parciais para um lado, porque eu não conheço a história do partido também muito bem, dos partidos. Eduardo, aqui quando se reúne 2, 3, 5 homens, se fala sobre política ou futebol. A Irlanda a mesma coisa ou não? Isso é normal em qualquer lugar do mundo ou não é isso? Fala-se sobre política, fala-se sobre futebol gaélico, que é o futebol deles, né, que se joga com as mãos, não é com os pés. Com as mãos e com os pés, na verdade. Já assistiu um jogo, não? Assisti no estádio, sim. E aí, emocionante, não? Se eu não gostasse tanto de futebol quanto eu gosto, e eu sou muito fã de futebol, eu diria que o futebol gaélico é melhor do que o futebol nosso. Porque ele é muito mais dinâmico. O jogo jamais vai ser ruim. Porque o Galvão Bueno disse que o Brasil é melhor do mundo, o melhor futebol. Ele não ia gostar de ouvir isso. Mas o futebol gaélico eu tô falando, né? O futebol gaélico que eu acho que é muito interessante. O jogo que eu assisti, por exemplo, ficou 20-20 o jogo. Então é gol pra cá, é gol pra lá. Não, tem goleiro. E ainda assim ficou 20, porque pode pegar com a mão. Então é muito mais dinâmico o jogo. Gostou? Eu gostei muito, achei muito, muito interessante. O rugby também é muito tradicional, lá golfe, né? Hurling também é muito tradicional. São vários esportes assim. O futebol, eles gostam, né? Falam sobre futebol quando a Irlanda está disputando alguma competição europeia, por exemplo, na última Eurocopa eles chegaram até as oitavas de final contra a França, caíram fora para a França nas oitavas, mas fizeram uma campanha boa para eles, né? Então eles estavam todos engajados, assistindo os jogos e tudo mais. Agora nas eliminatórias para a Copa, eles perderam em casa para a Dinamarca, senão teriam ido para a Copa da Rússia. Também eles falavam muito sobre futebol, mas não é uma paixão nacional, assim, não é algo... A liga irlandesa de futebol é muito fraca, assim, não se tem jogadores conhecidos, estádios bem acanhados, não é uma liga de futebol que seja algo que dê gosto de ver, não é que nem como as demais europeias, por exemplo. Aqui no Brasil tem muitas torcidas, né, de um clube, tipo, pegar aqui do Sul, Grêmio e Inter, né, são as maiores. Outro é Grêmio ou é Inter, né, dificilmente outro clube, né. Lá são também apaixonados, são fanáticos por alguma coisa, se não ou só esse futebol aí que você falou? Olha, teve momentos já de muita revolta na Irlanda nos anos 70 e tudo mais, em que eles foram extremamente radicais, católicos contra protestantes, coisas assim. Isso é uma coisa que, pelo menos na República da Irlanda, está superada, né? Não se tem mais esses atritos. Cruzadas. Não se tem mais esse atrito. Porém, na Irlanda do Norte ainda se tem, assim, inclusive em Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, tem um muro que ainda hoje divide os católicos dos luteranos. Ainda hoje? 2018. Os católicos, os protestantes... Ou seja, mais que um clube, mais qualquer outra coisa, é a minha religião. É a minha religião, pelo menos naquela parte da Irlanda do Norte, né? Agora, na Irlanda, com relação a fanatismo, é um povo que tende a não ser muito fanático, porque eles tendem a ser comedidos em quase tudo. Entendeu? São mais centrados. Mais comedidos, eu te diria, assim, mais centrados. Eles até podem, eu torço para tal time do futebol gaélico, né, que é a grande paixão nacional,
mas vão no estádio, assistem um do lado do outro o jogo, e um ganha, outro perde, saem juntos conversando e tá tudo certo, não dá confusão com relação a isso. Por causa do futebol e outras tradições, carnaval e outras coisas, o Brasil acaba tendo muitos feriados. A Irlanda tem muito feriado? A Irlanda tem muito feriado, especialmente, sempre nas segundas-feiras, é o Bank Holiday, que é o feriado bancário, né? Então, além dos feriados tradicionais que tem no mundo inteiro, lá são 5 feriados bancários por ano, e sempre na segunda-feira. Então tem o feriado bancário de maio, tem o feriado bancário de julho, de agosto. Que o comércio para na segunda. O banco para, os comércios param, né, tudo para. Tem muitas perguntas ainda, mas tem também os ouvintes, os telespectadores que querem fazer pergunta. Samuel Dicker Biniker, como se caracteriza o cooperativismo na Irlanda? O cooperativismo, eu conheço o Samuel, ele deve estar se referindo à questão de questão agropecuária, eu imagino, ou sei lá, aspectos semelhantes. Eu realmente, nesse ponto, Joel, eu não tenho conhecimento. Né? Eu não posso falar porque eu não tenho conhecimento de como funciona essa parte específica lá na Irlanda. Edson Bertossi, um grande amigo nosso, é necessário cidadania europeia para permanecer na Irlanda? Sim. Bom, depende por quanto tempo você quer permanecer. Quem tem cidadania europeia pode ficar na Irlanda ou qualquer país europeu por quanto tempo quiser, certo? Ele inclusive, tem ou está tentando, o Edson Bertossi, da Itália. Acho que até já tem da Itália. Que é o caso da tua esposa. Ela tem cidadania, né? Sim, ela tem cidadania italiana. E aí, por isso, pode permanecer, vocês são casados, pode permanecer lá sem nenhum problema. Sem nenhum problema, porque eu tenho cartão de residência na Irlanda, apliquei, né? E tenho cartão de residência na Irlanda. Pode voltar e sair para o Brasil quantas vezes quiser. Exatamente. Não só na Irlanda, como qualquer país da União Europeia. Isso, né? Mas se nós morássemos ou morarmos em outro país da União Europeia, eu preciso aplicar para o visto novamente, para o cartão de residência novamente. Sim. Isso é difícil ou não? Bom, depende, né? Depende do país. A Irlanda vive um momento em que já deu o seu boom de imigrantes, né? Já teve muitos imigrantes, então agora, de certa forma, você tem um controle mais rígido, né? Porque, dizendo assim, de uma forma muito simples, eles não precisam mais de muitos imigrantes lá, porque já tem muitos, né? Agora, em outros países, certamente o procedimento é muito mais fácil. Portugal, por exemplo, está procurando imigrantes. Quer que imigrantes venham para Portugal. Portugal, na Europa é a bola da vez. Ou seja, quem pensa em sair do Brasil, que está nos assistindo nesse momento, Portugal tem recebido brasileiros muito bem. O pessoal de fora tem recebido muito bem porque eles precisam de imigrantes lá, de trabalho de imigrantes, né? A Irlanda precisa, claro que precisa, sempre vai precisar, só que não na demanda que precisava há alguns anos atrás, certo? E Portugal está no momento em que eles estão pegando muita gente, entendeu? Eles querem que se vá para lá, assim como o Canadá me parece que também passa por um momento semelhante. Ou seja, é bom, muitos brasileiros que saíram do Brasil às vezes tinham empregados, passaram por aqui vários desses, que nunca arrumaram a cama, mas sai do Brasil trabalhando em outro lugar e faz serviços de pedreiro, de servente, encanador, aprende uma profissão porque se ganha muito bem. Né? Na Europa se ganha, em Portugal não é diferente, você que morou lá, né? Mas o salário em Portugal é um dos mais baixos da Europa, se não o mais baixo, talvez da Grécia seja mais baixo ainda. Claro que o custo de vida em Portugal ele é menor, comparado com a Irlanda, por exemplo, só que o salário é muito menor. Mas né? É maior que o do Brasil? Sim, não, convertendo sim. Convertendo, só que o custo obviamente, de vida... o custo de vida ele é menor comparado com a maioria dos países europeus em Portugal, né? Só que o salário também não é tudo aquilo. Então, enfim... Avaliar antes. Portugal, avaliar antes. Aquilo que você quer. Portugal, ele está aberto no momento para imigrantes, se consegue visto, se consegue residência com mais facilidade, porém, tem que se estar ciente de que as condições lá financeiras, comparado com outros países europeus, ela não é tão boa. Mas em Portugal você tem outras coisas que são melhores do que outros países europeus. Tem mais sol, por exemplo. Né? A cultura portuguesa e a brasileira são mais semelhantes. Então, tudo isso, né? Tem que ver aquilo que você está procurando quando vai ir para outro país. Eduardo, você falou sobre sol. A Irlanda passa por um momento de muito frio, né? Sim, muito. Muito frio. Qual a temperatura quando você saiu de lá e chegou no Brasil? Não, quando a gente estava lá não estava tão frio assim, estava em torno de 1, 2 graus, né? Uma média durante o dia, né? Estava assim no auge do inverno. Só que esse inverno, desde o início, deu indícios de que estava mais frio do que o normal. E agora se confirmou com essa nevasca que está acontecendo, que veio da Sibéria, né? E que atingiu a Europa inteira, inclusive a Irlanda, que é um país onde não se costuma nevar, muito pelo menos, não se costuma nevar muito.
A Irlanda está completamente branca, né? E locais, em alguns mercados, estava recebendo foto de amigos, alguns mercados sem produtos para vender por causa da neve, né? Falta de fornecimento e tudo mais. Bem, e teve uma amiga nossa, filha do Bianchini, Santa Clara Máquinas, que morou lá, e ela disse que viu o sol 6, 7 vezes no ano, né? Sol forte mesmo, como a gente está acostumado. Ou seja, é um país tipicamente frio. É um país tipicamente frio, porém com um verão agradável, na minha opinião. Um verão com uma temperatura entre 18 e 23 graus, na minha opinião, é ótimo, né? Alguns dias, uns 4 ou 5 dias durante o verão, chega a 27, até passa disso, uma sensação de muito calor. Mas, assim, é algo raro, né? Quantos dias? 3, 4 dias? É uns 3, 4 dias ao longo do verão. O restante é em torno de 22, 23 graus, assim, a máxima do dia. Você né? gosta dessa temperatura? Eu gosto, porque eu não acho que esse calor aqui do Brasil seja algo razoável. É muito quente, pelo amor de Deus, é muito quente. Aqui no sul é muito frio e muito quente. Exato. Bem, Mas quando é quente, é muito quente aqui. Quente, é verdade. Bom, temos muitas perguntas ainda, inclusive alguns telespectadores estão mandando mais perguntas, nós vamos fazer elas depois do intervalo comercial, aqui para o jornalista, o amigo Eduardo Eggers, que mora na Irlanda. Voltamos com o programa Check-in com Eduardo Eggers. Temos ainda muitas perguntas, fotos para mostrar e também a participação dos nossos telespectadores. Entre eles, Ricardo Ardizoni. Conhece não? Claro, morou comigo lá na Irlanda. O Ricardo, morou lá? Forte abraço, Ricardo. Obrigado pela audiência. Por isso que ele diz aqui, estamos assistindo daqui da caravana de Dublin. Fale um pouco sobre Sr. Patrick Day. É o St. Patrick's Day, o dia de São Patrício. O que significa isso? Bom, o St. Patrick, ele é o padroeiro da Irlanda, então é a grande festa da Irlanda que para completamente o país. Dia 17 de março, está chegando agora, inclusive. Em Porto Alegre já tem celebrações do St. Patrick acontecendo também, festas e tal, em várias cidades do Brasil, mas em Dublin é muito, muito forte, muito tradicional. Vem gente do mundo inteiro lá comemorar o St. Patrick. O que acontece nesse dia? Tem o desfile, né, a parada de St. Patrick, daí sempre se conta alguma história relativa à Irlanda, relativa a St. Patrick, que é o padroeiro do país, e depois dessa parada, que ela acaba por volta de 1, 2 da tarde, começa a festa generalizada. É generalizada mesmo, é por todos os lugares que se imagina. É um carnaval na Bahia. É maior do que o carnaval na Bahia. Olha. Não, falando sério, é uma festa assim que se espalha pela cidade inteira e, claro, o pessoal bebendo muito e fazendo muita festa, né? É o dia que o irlandês se solta de verdade. Nesse dia não tem limites para a criatividade do irlandês e de todo mundo que está lá naquela festa. Bem, você fala em bebida e algumas pessoas que viajaram para lá disseram que eles bebem muito. Você que mora lá, realmente o irlandês bebe bastante, não? Sim, bebe. E me parece que as mulheres irlandesas são as que mais bebem na Europa. Está em primeiro lugar no ranking de bebidas na Europa. Agora, não é aquela coisa de beber e sair fazendo loucura por aí e tal, pela rua. Até pode-se ver gente fazendo loucura pela rua e tal, pode, mas não é algo assim que vá afetar muito a forma como eles vão se portar. No Brasil que se bebe e dirige. Não, isso é algo superado lá totalmente. Até porque o transporte público lá, ele atende, entendeu, ao público, então não tem necessidade de se preocupar com direção. Tanto é que você falava antes que não tem carro por uma opção lá, porque não tem necessidade. O transporte público é muito bom. Não tem necessidade nenhuma, porque tendo carro lá, o valor do carro é muito acessível, só que tem que pagar o seguro, que é caro lá. Aí, claro, a gente já sabe, estacionamento, gasolina, tudo mais, né? E lá não tem necessidade nenhuma disso. Só se você realmente quiser e tal, se achar que vai ficar mais confortável, não tem problema nenhum. Muita gente tem carro lá. Só que o transporte público, ônibus e o LUAS, que é o metrô de superfície, ele atende a toda a cidade. O trem também, que faz o trajeto de a ligação de várias cidades irlandesas, atende todas as necessidades. Edson Bertossi também lhe pergunta o seguinte, a rivalidade entre escoceses e ingleses é grande, não? Existe? Escoceses e ingleses ou escoceses e irlandeses? Ingleses. Irlandês talvez, né? Bom, com relação a escoceses e ingleses, eu não sei porque eu não vivo lá, então não vivo nem na Escócia nem na Irlanda, então não sei exatamente como é que funciona, né? O irlandês, ele é visto pelos escoceses, principalmente... deve ser isso. Ele é visto pelos escoceses como brigão, visto como brigão, um povo que briga. E é verdade, não?
Não creio que seja, não vejo isso, assim. É claro, eu não gosto de generalizar porque tem casos de irlandeses brigões, assim como tem brasileiros brigões. Mas eu não acho que seja uma coisa que se vê assim, não, o irlandês ele é brigão, ele vai sair brigando com todo mundo. Não é assim. Não, eu não vejo dessa forma, não é isso que eu percebo por lá, não. Aqui também um abraço para a família Alves, programa maravilhoso. A Fran, Mas aí, Samuel e a Vitória. Aí é suspeito, né? Também, né? Mas sua esposa também mandou aqui, é suspeito, mas né? também é suspeito, né? Bom, Um abraço para a família Alves também, então. Nós queremos mostrar algumas fotos interessantes. A primeira foto mostra... Você mandou, eu não entendi direito. Quando eu ouvi depois que você me explicou, eu consegui entender. A primeira foto vamos mostrar e aí eu gostaria que você explicasse também aos telespectadores o significado dessa foto. Essa aqui. Das vacas. É porque a Irlanda tem mais vaca do que habitante, do que pessoas. É mesmo? A Irlanda tem mais vacas do que pessoas. Tem 4.600.000 habitantes lá e a quantidade de vaca é quase mais do que o dobro disso. Mas porque produz muito leite? Sim, e carne também, né? Muita carne. Um país muito agrícola, né? Ou seja, não sentiu saudade do Rio Grande do Sul em termos de carne. É acessível ou não? Sim, é acessível. O corte que é diferente, mas como tem muitos mercados brasileiros lá, a gente consegue comprar no corte nosso, que a gente está acostumado, né? Consegue fazer churrasco lá, não? Bom, aí o grande problema é ter uma área ao ar livre, onde se tem a churrasqueira e tudo mais. Não é algo assim muito comum lá nas casas. Tem casas com pátio, tem tudo isso, mas não é algo assim muito difundido, né? Então essa é a grande dificuldade de fazer churrasco lá. Já fizemos lá e já comemos churrasco na casa de amigos aqui do Sul, só que não é assim algo tão comum e famoso. Entre os irlandeses nem se fala, não é comum de forma alguma, né? E a gente lá dentro do possível a gente faz. Chimarrão, vi algumas fotos, você tomando chimarrão? Sim, a gente toma chimarrão, claro. Leva a erva daqui ou compra lá? A gente leva daqui porque a gente prefere a erva daqui, mas tem lá também erva do Paraná para vender nos mercados brasileiros. Preço? Bom, o preço é em torno de 10 euros, se eu não estou enganado, 1 quilo de erva. Seria 40 reais, né? Mas aí, como eu sempre falo, a conversão ela é injusta porque tem que se avaliar quanto se ganha no local, não quanto... Para matar a saudade da terra, vale a pena. Vale a pena. Mas a gente sempre tem em casa, né? Que a gente traz junto. Tem outras fotos interessantes. Vamos ver. Essa aqui, por exemplo. Essa é na Ponte da Harpa, lá em Dublin. Eu e a Renata. Essa é a esposa do nosso entrevistado, Eduardo Eggers. Isso. Essa aqui? É numa cidade chamada Dalkey, que fica próxima a Dublin. De trem dá em torno de meia hora. É uma cidade que tem várias ruínas de castelos lá. Uma cidade muito histórica. Sim, como a maioria lá. Aqui? E interior da Irlanda, indo para o Ring of Kerry, que é no sudoeste da Irlanda. É uma área muito bonita lá, com muitas paisagens naturais, castelos, praias e tudo mais. Essa foto é de Newgrange, que é uma tumba. Essa tumba é mais antiga que as pirâmides do Egito. Ela foi construída pelos primeiros habitantes da Irlanda. Isso há mais de 5 milhões de anos. E o mais curioso dela é que no solstício de inverno, o dia mais curto do ano, o sol entra naquela portinha que vocês conseguem ver por ali. O sol é o único dia em que o sol passa, no momento que o sol está nascendo, ele atinge aquela portinha e ilumina o interior da tumba por 17 minutos. Para ver a inteligência dos povos antigos, né? É verdade. No dia do solstício de inverno que ilumina ali dentro. Impressionante. Tem outras fotos, essa aqui, por exemplo. Um castelo também na direção do Ring of Kerry. Muitos castelos. Muitos castelos, é o mesmo castelo. De outro ângulo. Uhum. Aí foi um dia de verão, como vocês podem ver, né? Aí já no Ring of Kerry. Aí foi um dia de verão. Aqui, esse é o pub que é para ser o pub mais antigo da Irlanda, embora haja controvérsias, mas ele é de 1190, algo assim, é o ano dele, né? Então ali está eu e a minha esposa na frente dele. É um pub muito legal por dentro, muito bonito, mas com muitos turistas. Também no Ring of Kerry. Várias fotos vão ser do Ring of Kerry porque é muito bonito lá esses cenários, né? Essa foto é dos Cliffs of Moher, que ficam exatamente na costa oeste da Irlanda. E inclusive a gente fez essa viagem aqui com os nossos pais, porque eles foram nos visitar lá, os meus pais, os pais da Renata. E nós conhecemos essa parte aí, né? São penhascos altíssimos, olha, essa foto dá para ver melhor. São penhascos altíssimos lá e que inclusive são foram usados para cenários de muitos filmes. Lugar lindo mesmo. Isso. Aqui é no canal lá de Dublin, né? Tem o rio e tem o canal. Aqui é a igreja de St. Patrick, o dia de St. Patrick, agora é dia 17 de março. Essa é a catedral dele. Tudo começa aí.
Tudo começa aí, e até porque é aí que o St. Patrick ele é responsável pela conversão dos irlandeses pagãos ao cristianismo. Ele foi o homem responsável por isso na Irlanda. E diz, de acordo com a lenda e com evidências históricas, que foi na área dessa igreja aí que ele começou a batizar, a converter o povo ao cristianismo. Né? Por isso se construiu ali a catedral. Né? Aqui é Bray, é uma cidade que fica no interior da Irlanda, em torno de 40 minutos de Dublin. Praias enfim, a gente gosta muito de fazer essas caminhadas ao ar livre lá, montanhas e tudo mais, porque tem muita área sim, tem estrutura para isso, né, fazer as trilhas e porque as vistas são muito boas, para o mar, para o interior e tal. Esse é o castelo de Dublin, quando os britânicos mandavam na Irlanda, quando a Irlanda pertencia à Grã-Bretanha, essa era a sede do governo britânico na Irlanda. O castelo de Dublin. E essa torre que vocês veem bem no meio, tem uma igreja na direita, o castelo na esquerda e tem a torre no meio. Essa torre é original e ela é do século XIII, construída pelos normandos na época, né, e hoje ingleses, que foram os responsáveis pela... Que na época a Irlanda pertencia ao Império Britânico. Essa foto é em Howth, que é uma cidade que fica bem do ladinho de Dublin e que tem um porto muito bonito, tem restaurantes muito bons, tem uma área à beira do mar que é maravilhosa. E essa última foto? Para quem gosta, para quem assiste a série Vikings... Vikings, né? Os Vikings, essa, exatamente aí, não sei se tu assiste, Joel. Já assisti. É a vila de Kattegat. Sim, sim. Exatamente lá embaixo. Esse é o Lago da Guinness, né? Esse lago, que fica nas montanhas de Wicklow. E lá embaixo, onde tem aquela parte branca com areia, lá que eles fazem a vila de Kattegat. E toda a parte das chegadas dos navios vikings ali, sim, e a saída, é tudo ali que eles gravam. Flock morava do lado ali, o construtor de Exatamente, barcos. Exatamente. Agora eu vi que tu assiste mesmo. Mas é uma série que passou, que na verdade não foi concluída ainda, né? Canal agora, fechado ainda. Tá na quinta temporada agora. Na quinta temporada. Continuam gravando lá. Continuam gravando, sim. Você chegou a ver alguma gravação? Não é me permitir chegar próximo, possivelmente. Não, eu nunca vi nenhuma gravação. Cheguei até a me inscrever para ser figurante. É mesmo? Porque tem lá, eles fazem num pavilhão lá inscrições, né, tira foto e se registra e dá o telefone. Diz, olha, se a gente precisar, a gente vai te chamar. Né? E tu vai lá, eles te proporcionam o transporte até lá, participa das gravações e se eles quiserem te chamar de novo um dia, eles te chamam, né? Mas no meu caso não chegaram a chamar. A série Os Vikings até mostra que o que matou eles, entre outras, né? Ou que seja, que exterminou eles, foram a própria religião, né? A briga, a conquista deles, e eles, quando se converteram a outras religiões, entre eles o catolicismo, perderam a essência. E perderam a essência pagã deles. E aí eles deixaram de ser quem são, que foram os vikings, né? Exatamente. Que conquistaram, eram irlandeses, né? Eles, na verdade, eram da Escandinávia. Dinamarca, os que foram para a Irlanda. A Dublin é uma cidade fundada por vikings. É mesmo? É uma cidade fundada por vikings. Os vikings vieram da Noruega, esses vikings que fundaram Dublin. E acabaram parando ali. Que bom que você está lá e pode nos passar muita cultura, porque é isso que o Edson Bertossi diz, muita cultura. Parabéns. Bom, muito obrigado. Que é isso. Muito verdade. Obrigado. Eduardo, você hoje, estando lá, o que mais sente falta do Brasil? Obviamente que, em primeiro lugar, a família e os amigos, né? Isso não tenha dúvida, embora a gente tenha amigos lá que são muito bons, muito importantes. Alguns deles estão assistindo a gente aí, que já mandaram um recado, né? Que bom, fico muito feliz com a participação deles. Então, isso supre, de certa forma. No Natal, a gente se reúne em amigos lá e passa todo mundo junto, porque todo mundo está longe da sua família, né? Então, é muito bom isso. Então, enfim, respondendo a tua pergunta, família, amigos, em primeiro lugar, e em terceiro lugar, a comida. Não tenha dúvida, porque a comida brasileira não adianta. Aonde pode ir para qualquer lugar, já fui para lugares da Europa que tem comidas maravilhosas, só que não tem como comparar com a brasileira por causa do tempero nosso. A impressão minha te emociona quando fala do Brasil. Eu, de certa forma, sim, especialmente quando falo do Rio Grande do Sul, assim, que é onde a gente tem mais ligação, né, porque é a nossa terra e tudo mais, é claro que a gente se emociona um pouco, sim. Obrigado pela tua presença, infelizmente terminou. Outra vez que você vir, você e a Renata participa aqui do programa novamente e nos conta um pouco mais. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, Joel. E parabéns pelo programa, porque mostra para o pessoal aqui da região também outras formas de vida, outras culturas, né, através do depoimento de quem é daqui e que conheceu essas coisas. Então é muito importante isso para a nossa comunidade. Nome dos teus pais? Edson e Leila. Parabéns a eles pelo filho que criaram, filho único, né, que saiu do Brasil e hoje volta
trazendo tanta cultura que aqui não iria aprender tudo isso, né? Sempre precisa sair um pouco, claro, queria se tornar inteligente, querido aqui, mas essa informação não teria para nos passar. Obrigado. Fica mais fácil vivendo isso, né? Exatamente. O entrevistado de hoje foi Eduardo Eggers, ele que mora na Irlanda e nos trouxe muito conhecimento. Queremos agradecer a ele, a Renata, assim como também aqueles que participaram conosco. Continuem, inclusive, depois vai estar no Facebook, também no YouTube, para as pessoas assistirem. Esse programa volta na semana que vem com outro entrevistado que viajou pelo Brasil ou pelo mundo.